Nesse episódio de hoje eu quero ensinar para você o curso de persuasão em uma frase só. É uma frase que você tem que, se você mantiver ela em mente, toda vez que você for criar qualquer tipo de mensagem para persuasão, ela vai ser muito melhor. Quem fala aqui com você é Bruno Piscinini, fundador do Sistema Acelerador de Marketing, o único treinamento para profissionais e empreendedores focado em marketing raiz. O que é o marketing raiz? É aquele focado em resultados, em conseguir clientes e não só curtidas ou compartilhamentos. Essa frase em si é uma que eu aprendi com um cara chamado Blair Warren. Blair Warren. Então, só para não dizer que fui eu que inventei ela, eu só estou trazendo ela para você e botando a minha perspectiva em cima para que você tenha ela em mente e possa usar aí na hora de fazer o seu marketing. Como é que funciona? Ela é uma frase que a gente vai conseguir lembrar dela com 5 letras que formam a palavra EJACA. E-J-A-C-A. Cada letra corresponde uma das partes dessa frase que você vai ver o quanto ela faz sentido para você criar uma boa campanha de marketing persuasiva. Então, começando com o primeiro E. O E é de encorajar os seus sonhos. A frase, o Blair Warren, do jeito que ele ensina, ele fala que as pessoas vão fazer qualquer coisa que você quiser por aqueles que, e agora esses 5 fatores. O primeiro deles é encorajar os seus sonhos. Se você já trabalhou com marketing, a gente geralmente costuma falar na questão do medo e ganância, ou seja, ganho, ou prazer e dor. Como é que você ajuda as pessoas a ter os benefícios que o seu produto, o seu serviço faz, ao mesmo tempo que elimina as dores e as possíveis objeções. Eu já numa apresentação minha que eu fiz, que eu não sei se você viu, mas senão você pode clicar no link que está aqui abaixo ou visitar brunopiscinini.com, que dos 3 segredos que eu passo, um deles eu falo bastante sobre isso, sobre como a gente tem que sempre lidar com dualidades, o bem e o mal, o céu e o inferno, Deus e o diabo, yin e yang. Então, tudo que você faz tem um lado bom e um lado ruim. Então, esse primeiro fator, a letra E, é encorajar seus sonhos. Através do seu produto, o seu serviço, como que você encoraja a pessoa a ser mais, a viver mais, a ter mais, a lutar pelos objetivos dela? Porque hoje a gente está num mundo que carece de bons líderes que nos ajudam e nos encorajam. Tem excelentes pessoas aí fora, com ótimas ideias do que querem fazer, mas às vezes tem medo, falta um incentivo, falta alguém que diga, cara, bora lá, eu vou te ajudar, vem comigo, que isso vai dar certo. Então, que sonhos você consegue encorajar através do seu produto, do seu serviço? Ah, Bruno, mas isso está parecendo muito complicado, isso parece muito difícil. Seria eu costumo brincar, o Edivaldo Esperança, que é o cara especialista em marketing de esperança, aquele que não sabe onde é que investe o dinheiro. O Ed sempre falar, Bruno, mas isso é muito difícil, eu só quero vender meu produto. Ótimo, faça isso. Só que sabe qual é o problema? O problema é que você só vender um produto, só vai oferecer um serviço, é que você corre o risco de alguém vir e copiar. Hoje em dia é muito fácil alguém copiar o que você faz. Por mais que você, mas eu sou profissional, mas tudo bem, mas a quantidade de outros profissionais que estão hoje competindo com você, seus colegas de profissão, é muito maior que no passado, que na época dos nossos pais, dos nossos avós. Então você precisa aprender a se diferenciar, e para se diferenciar você tem que agregar mais valores do que simplesmente o seu produto, o seu serviço. Se você não viu meu vídeo sobre os círculos do marketing, dá uma olhada naquele vídeo, porque eu falo bem sobre a importância disso, de que não é simplesmente divulgar, é ter o marketing lá no início, junto com o desenvolvimento da sua ideia, seu produto, seu serviço, para que ele seja o melhor possível e tenha a maior chance de não só ser adquirido pelas pessoas, mas também ser visto como algo diferente, que as pessoas não estão simplesmente comprando uma commodity que elas podem comprar em outro lugar. Então, o primeiro E, primeira letra E, encorajar os seus sonhos. Depois a gente vai para a letra J, que é justificar os seus erros. Então, que erros você ajuda? Porque todos nós temos memórias, experiências negativas. Quem nunca passou por algo que se arrepende do que fez, se arrepende do que disse, tomou uma decisão errada no passado, e muitas vezes aquilo fica na nossa cabeça que a gente não consegue se livrar. Algumas pessoas conseguem entender mais facilmente, é uma habilidade fundamental da vida saber fazer isso, se estarmos, digamos, nos perdoarmos por não sermos perfeitos e que no passado a gente cometeu erros que, na época, com as informações que a gente tinha, foi a melhor decisão que a gente pôde tomar. Hoje, olhando, que a gente fala em hindsight em inglês, que olhando com uma perspectiva maior, com o tempo, a gente vê, mas era óbvio que essa era a decisão errada, mas não interessa.
Na hora não tinha como saber. E muitas vezes a gente não consegue nos perdoar. Então, se eu vier alguém de fora e mostrar através do que para aquilo específico, para o produto, serviço que eu ofereço, que eu faço, eu estou justificando por que você errou. Por exemplo, o pessoal de emagrecimento usa isso muito. Não é só culpa, entre aspas, que você não consegue perder peso. A mídia ensina totalmente errado o que é o certo. Tem uma indústria, e isso é verdade, tá? Não estou inventando. Por exemplo, nos Estados Unidos tem uma indústria enorme, uma das maiores fontes de capital dos Estados Unidos é a agricultura. Então o que eles vendem, eles precisam ser incentivados para que as pessoas comprem. Então eles criaram aquela pirâmide de alimentação que, na verdade, foi um lobby gigante para que o governo colocasse como que cereais é o topo da pirâmide. Por quê? Para aumentar o consumo e vender muito mais. Isso não é inventado, tá? É o que aconteceu mesmo. E aí o que acontece? Você acreditou, porque a Organização Mundial de Saúde, o governo americano, o governo brasileiro te mostra a pirâmide do que você tem que comer mais. E tá a base lá um monte de cereais e porcaria, que é um veneno pro seu corpo. Entende? Então eu estou justificando por que não é sua culpa, entre aspas, e até tem que ter uma certa, digamos, uma certa ética, porque, beleza, não é sua culpa, você se entope todo dia de McDonald's e sorvete, não é sua culpa agora. Claro que é sua culpa, mas assim, mentiram de verdade para você. Essa parte não é sua culpa, mas agora é sua responsabilidade fazer algo a respeito, agora que você sabe a verdade. Entende? Então esse é o Jota. Eu estou justificando seus erros para, digamos que, dar um alívio. Às vezes as pessoas têm dificuldade em fazer esse perdão com o seu próprio passado. E fica ali remoendo e ela não consegue avançar. Isso acontece com famílias, com relacionamentos, com negócios, com empreendedorismo. Então, J, justificar seus erros. Então, E-J-A. O que é o terceiro A? A terceira letra, que é o A, aliviar os seus medos. Então, se eu ajudar você, você tem medo de investir, você tem medo de dar o próximo passo, você tem medo de começar um negócio, você tem medo de se colocar de novo numa relação, você foi machucado ou machucada no passado, se eu conseguir aliviar seus medos e por conta disso eu ajudar você, através de encorajar os seus sonhos e no outro justificar seus erros, eu ajudo você a tomar um próximo passo, você vai me ver agora como um líder para você. Porque eu ajudei você a tomar um medo, eu diminuí seus medos sobre algo que você sozinho talvez não conseguiria. A gente não tem noção, ou muita gente não tem noção, do quanto o medo nos pressiona e nos paralisa. Quando a gente acha que está 100% sob controle, fazendo 1001 coisas, lá atrás, no fundo da nossa cabeça, está o medo nos segurando, nos derrubando, impedindo que a gente seja quem a gente realmente quer ser. Que a gente lute pelos nossos objetivos. A gente já começa com um objetivo talvez menor pelo medo de se decepcionar, pelo medo de decepcionar os outros, pelo medo do que as outras pessoas vão falar. Então essa é a letra A. Então a gente viu E, J, A, agora a letra C, que é confirmar as suas suspeitas. O que é isso? Na nossa vida, a gente sempre tem dúvidas mas será que isso é verdade? Tipo, será que os médicos estão falando a verdade? Ou só estão papagaiando alguma coisa que eles leram? Isso que eu falei da mídia de emagrecimento, que é uma indústria ferrenha, horrível para se lidar, de tanta mentira e tantos estudos manipulados. Isso, sério, eu nem vou entrar nesse assunto, porque eu sou amigão do Rodrigo Polessa, a gente já conversou muito sobre isso. Se você for a fundo nos estudos científicos que eles criam, chega a doer. Descobre que trigo faz bem ou que alguma porcaria faz bem. Aí você vai olhar... Quem que assim, parece que não, mas é a Organização Mundial de Saúde que está falando. Aí você vai olhar quem patrocinou aquele artigo e você descobre que é tal e tal marca, tal e tal empresa que vende tais produtos. E aí, tudo bem, eles não chegaram lá e falaram para os pesquisadores, descobre isso. Mas na boa, qualquer um que já trabalhou com pesquisa ou qualquer coisa, é muito fácil você ignorar certos fatos e só focar em outros, ainda mais sabendo que se você falar bem sem querer de tal empresa, você vai receber mais fundos para fazer mais pesquisas. Entende? É bem complicado, tem um conflito de interesses enorme e por isso que é difícil confiar nessas informações. Tem que ir a fundo entender bem, assim, tem que traduzir os estudos científicos para saber o que é real ou não. E muitos são assim, pegam 3 pessoas, agora isso é verdade. Enfim, confirmar suspeitas. A gente vive sempre assim, mas será que estão me falando a verdade? Será que o governo não mente? Será que os políticos não mentem? Será que os ricos não mentem? A gente tem diversas dúvidas e suspeitas de como o mundo funciona que a gente não tem certeza. Então eu acho que eu não consigo me dar bem na vida porque o governo está me passando a perna, porque tal pessoa está me passando a perna, porque o sistema é feito de um jeito
que vai me ferrar e é quase impossível conseguir passar por cima, a não ser que eu saiba tal segredo. Então eu, como uma pessoa de marketing, estou vindo para fora e estou confirmando a sua suspeita, você tinha razão. Aquele medicamento faz mais mal do que você imagina, faz mais mal do que bem. Será que esse medicamento não é? Ou, por exemplo, será que não é as próprias empresas... Eu já ouvi várias vezes essa. Será que não são as próprias empresas de antivírus que criam os vírus para fomentar o mercado deles? São perguntas assim. Então, se eu ajudar você a confirmar certas suspeitas que você tinha, com provas, eu vou querer ouvir mais sobre você. Porque você concorda comigo. Você é um cara legal, porque afinal você tem a mesma opinião que eu. Entende? Essa que é a ideia. Então, EJA-C, confirmar a suspeita. Agora, o último A. Atirar pedra nos seus inimigos. Quer um atalho para conquistar fãs? Aponta num inimigo e joga a pedra nele. Entende como tudo isso que eu estou falando aqui diversas vezes a gente tem que ter, de novo, a ética de fazer isso da melhor maneira. Porque tudo isso que eu falei já foi usado no passado para fazer o bem e para fazer o mal. Atirar a pedra dos inimigos, pensa só, por exemplo, Hitler. Ele fez isso. Ele pegou e criou uma imagem de que judeus e outros não eram parte da raça ariana, ou seja, nós somos diferentes deles, eles que estão ferrando o nosso país, vamos atirar pedra neles. Nesse caso, infelizmente, literalmente. Então, isso cria uma união. Às vezes, se você não tem dificuldades em juntar um grupo, juntar uma comunidade, uma tribo, talvez falte um inimigo comum para vocês lutar. E não é que precisa ser alguém. E eu não gosto de fazer, tem gente que adora fazer esse tipo de marketing, que é dar pedrada em todo mundo, ser hater e chamar a atenção dessa maneira. É uma estratégia. Eu não gosto. Agora, o que eu faço é chamar de inimigo não uma pessoa específica, mas às vezes uma representação daquela pessoa. Que nem eu falo, o Edivaldo Esperança. Essa pessoa não existe. É um personagem que eu inventei, mas é contra quem eu luto. O marketing de esperança, o marketing onde você compra um panfleto, coloca um outdoor na rua e nem sabe se aquilo deu resultado. Entende? Então eu faço uma personificação, mas eu não estou ofendendo alguém especificamente. Ou certas coisas de emprego e tantas outras coisas, algumas coisas do governo, que todo mundo acaba lutando junto. Isso que eu falei da questão de nutrição, do governo, dando informações manipuladas. Então cria um inimigo para que as pessoas que sigam você tenham pelo que lutar, tenham pelo contra quem lutar. Que é o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Então a gente faz dessa maneira. Então essas são as 5 letras, EJACA. Toda vez que você for criar uma mensagem de persuasão de marketing, mantenha em mente essas 5 letras. Se você partir com essa base em cima dessas 5 letras, dessas 5 frases que eu falei, a sua mensagem vai ser muito mais persuasiva, vai ser muito mais potente e vai conectar com as pessoas de uma maneira muito mais emocional. Porque no final, o que mexe a gente são as emoções. A lógica vem depois. Mas primeiro a gente usa a emoção. Se você curtiu esse vídeo e quer aprender mais sobre como usar não só isso, mas o marketing raiz para atrair e captar mais clientes, seja você profissional ou empreendedor, então dá uma olhada no meu site, brunopiscinini.com, ou clica no link que deve estar aqui abaixo ou no meu perfil, que aí você vai ver mais um vídeo aí, uma apresentação com mais algumas dicas para ajudar você a crescer seu negócio, atraindo e captando os melhores clientes, aqueles que pagam mais. Se você curtiu esse episódio de hoje, deixa o joinha aí, serve como feedback para mim e para o YouTube, saber que eu estou no caminho certo, fazer mais episódios assim, e já aproveita para clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo, se inscrever no canal e depois clicar no sininho para ativar as notificações e assim você é avisado de todo novo vídeo e episódio que eu postar. Por último, me segue no Instagram, @BrunoPiscinini, e deixa um comentário aqui abaixo. Você já viu, agora que você conhece essa frase, você já viu, consegue lembrar alguma campanha de marketing que você criou ou que você viu de outras pessoas que usam um desses 5 elementos? Me conta aí embaixo que eu vou querer saber como é que outras pessoas já usaram essa estratégia para fazer as suas campanhas de marketing e que efeito teve na sua vida, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.